Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, estaremos fazendo agora a nossa primeira aula de testosterona, tá? Essa aula aqui, vocês viram lá que ela acabou não surgindo, né, ao vivo, justamente porque não tinha ninguém para participar da aula. Na verdade, só tinha uma pessoa que é aluno meu, inclusive é paciente meu. Então eu falei para ele, falei, deixa eu gravar essa aula, enviar e o pessoal vai assistir, vai tirar dúvida, tudo, porque ia ficar meio chato só tipo, eu e ele na aula, somente ele tirando as dúvidas, sendo que um monte de gente tem outras dúvidas. Então eu falei assim, bom, vou mandar essa aula no grupo em Google Drive para a galera assistir, tirar todas as dúvidas comigo na próxima aula, no próximo encontro, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu, assim, estou falando aí com uma certa quantidade de pessoas, então eu sempre vou usar o termo pessoal, pessoal, pessoal. E vamos, tá, diretamente ao ponto, tá? Nós sempre iremos diretamente ao ponto, falando sobre testosterona, sobre tipos, questões clínicas. Eu separei os teminhas bonitinho aqui. Depois, se vocês quiserem que eu mando para vocês, isso aqui eu mando. Isso aqui é apenas um esboço da aula para que eu consiga seguir para vocês entenderem, tá bom? Eu acredito que a tela esteja sendo gravada da forma que é para ser. Vamos lá, tá? Vamos lá, eu vou gravar essa aula direto aqui. É o meu primeiro teste de gravação de aula com esse programa. E, enfim, esse negócio insuportável aqui, conexão obrigatória vai ficar aqui, depois eu vejo como é que eu tiro essa meleca, mas vamos lá. Bom, vamos primeiramente entender, tá, o que que é a testosterona, beleza? Então eu coloquei aqui, tá, um pequeno esboço dizendo aí que é um hormônio natural ou sintético, tá? Então a testosterona fabricada, ela é considerada o tal hormônio testosterona, no caso, bioidêntico, tá? Então sempre se lembrem, sempre que vocês verem, né, o nome da testosterona bioidêntica, cara, é texto sintética, tá bom? Não tem nada a ver que é idêntica do meu corpo. Sim, o propionato também vai ser reconhecido como testosterona. A diferença é que o propionato tem um éster, né? Enquanto o gel é totalmente diferente a forma de produção. Mas enfim, testosterona sempre vai ser bioidêntica, tá bom? Então vamos lá. É produzido ali pelos homens, tá bom? Nas células de Leydig, nas mulheres é ali nos ovários. A gente tem aí algumas referências atuais, né, em relação à questão de valor de referência, tá bom? Referências atuais, ok? De testosterona, tá? Às vezes sai texto, tá achando que eu sou carioca. Vamos lá, varia aí de uma média, tá? Em média, eu já vi laboratórios colocando 100 nanogramas mesmo, tá? Até umas 700, 750 nanogramas. Poderão, já vi exames com até 800, 900, pois é, varia de laboratório para laboratório, mas assim, a referência, turma, não é o laboratório que escolhe, tá? As referências, elas são baseadas na população, tá bom? Na população, no caso brasileira, tipo, como está a média da testosterona do brasileiro? Qual é o máximo de testosterona e qual é o mínimo de testosterona que mais tem sido apresentado nos exames que os homens têm feito, né? E aí aponta, tá? No caso aí, os homens, 100 nanogramas o mínimo, 700 no máximo, tá? Não, eu tenho 900 e sou natural. Tá bom, você é um ou outro gato pingado que não vai aparecer nessa referência, beleza? Aí a gente tem as mulheres também, tal, vou complementar aqui, variam nos exames e nas referências, ok? Em média de 10 nanogramas, tá? Até 60 nanogramas. Varia mais ou menos assim. Hoje em dia a gente tem encontrado as mulheres com a testosterona muito baixa, inclusive até abaixo de 10. Eu acho que isso em breve muda. Eu já peguei laboratórios falando em 7 nanogramas, tá? Bom, esse hormônio, testosterona, no caso, foi criado, tá, para finalidades de uso terapêutico, principalmente, tá? E tratamentos específicos, mas
como eu coloquei aí, o mundo da estética adotou o hormônio para questões realmente estéticas e de performance nos esportes, tá? Mas é um hormônio que foi criado mesmo para funções, principalmente, tá? Para funções clínicas, tá? Porque o homem necessita dessa testosterona. O homem, quando eu digo homem, a mulher, o homossexual, seja lá quem for, necessita do uso da testosterona para finalidade de saúde. Então não dá para a gente ficar sem a texto, beleza? Então, continuando aqui. Bom, temos aí alguns pontos a tratar também sobre a testosterona, falando que o básico, né, que ela aumenta o desempenho do homem, a agressividade, a motivação, tudo isso porque está interagindo com neurotransmissores, tá? Principalmente adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos. Então, nós temos vários neurotransmissores que têm influência por conta dos hormônios aí, né, em relação a vários hormônios, na verdade, não só a testo, mas ela aumenta aí, ó, agressividade, desempenho, motivação, força, características masculinas devido à sua conversão para DHT, tá? Que é o hormônio mais poderoso que a testosterona, no caso é a dihidrotestosterona. Você vai ter essa conversão, beleza? Da testosterona para o DHT através desta enzima conversora de texto para DHT. Quem corrige é a porra do Word mesmo. 5A de alfa, redutase. Ok? Então a 5-alfa-redutase ela é uma enzima que ela vai capturar a testosterona e transformar em dihidrotestosterona. E aí esse hormônio, quando ele está alto, ele causa alguns efeitos colaterais aí, como a irritabilidade, a agressividade, queda de cabelo, espinhas, tá? É bem comum a gente ver isso. E também se converte em aqui, ó, E2, tá? Fiquei rápido, E2. A gente vai colocar aqui, ó, enzima conversora de texto, oh meu Deus, para E2. Como é que ela chama? Aromatase. Aromatização. Aromatase, ok? Esse é o nome da enzima. A gente vai falar um pouquinho sobre questões de conversão e colaterais, tá? Mais para frente ainda. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês agora aqui sobre a testosterona e os tipos é o quê? Os tipos mesmo, tá? Então, quais tipos são mais utilizados para finalidade clínica e até mesmo de ciclo de esteroide anabolizante no caso, tá? Então, a gente tem a testo injetável, que é a que vocês conhecem bastante. Temos a testo em gel, temos a nasal, acredite ou não, existe muito lá nos Estados Unidos, tá? O professor que eu tive aula que ele trabalha com TRT em Harvard, por exemplo, ele falou que lá é muito utilizado testosterona nasal, que não é uma grande testosterona, mas tem pessoas que, cara, tem aflição de injetáveis, às vezes é um senhor, entendeu? E, por exemplo, o senhor já tem a pele bem ruim, então o gel não funciona bem nele. Aí tem que ser na mucosa, tá? Diretamente na mucosa, vai nasal, tá? Comprimido existe, é uma bosta, tá? O comprimido é o pior tipo de texto que tem por conta de absorção. E a gente tem os chips hoje, né? Então, hoje está sendo muito falado aí, chip de testosterona, implante de testosterona. Bom, o que que é isso, né? O que que são essas coisas? Na verdade, quando a gente tem um chip de testosterona implantado, nós temos uma quantidade de hormônio dentro desse chip que vai fazendo sua liberação de forma gradual. Ah, não, isso para homem é bom? Não, é uma bosta, tá? E para mulher pode ser ok, mas se o médico errar a mão na dose, se o médico errar a mão na hora de colocar o chip e ele não encontrar depois se precisar tirar, a mulher tá ferrada, porque ela vai tomar um bombardeio de colaterais e aí eu não recomendo, tá? Para mulheres, eu recomendo o gel, cara. É a melhor texto para mulher. Texto em gel. O chip funciona bem em algumas, tá? Talvez você já tenha ouvido alguém aí falar que colocou o chip, se sente super bem e tal. A gente tem que considerar que tem aquela galera que é desparafusada e é do contra, né? Então tá dando um monte de merda, a pessoa tá falando maravilhas do chip.
só para não dizer que está toda fodida. Então existem essas pessoas também. Mas eu já ouvi algumas pessoas falando que, pô, me dei super bem, tô me sentindo ótimo e tal, ótima, né, e tal. Então, geralmente são mulheres que usam, né? Os homens que usam isso aí, cara, todos relataram, falta de libido, falta de ereção, desmotivação para treinar, tipo, todos os sintomas que não é para mim. Usando a texto, os caras estão tendo, então não faz sentido nenhum o cara tomar usar essa porcaria desse chip, tá? Homem é injetável, beleza? Não fujam disso, ok? E aí a gente tem alguns ésteres injetáveis aí, que tem questões de meia-vida, tá? Então isso a gente vai falar sobre também. Então vamos lá. Propionato de testosterona é um tipo de éster, enantato é outro, cipionato é outro, mix de testosterona, que no caso é o Durateston, que tem propionato, fenilpropionato, decanoato de testosterona, tem vários tipos de ésteres ali, ele é um mix, então ele vai fazendo uma liberação mais gradual também, muito bom o Durateston, e temos também o Nebido, né, que é um deciliato de testosterona, um éster, cara, longo pra caralho. É uma porcaria, para falar a verdade, porque ele é muito longo, então ele não parece que você não está usando nada, entendeu? Tem pessoas que relatam o uso do cipionato e falam, porra, tô tomando cipionato, parece que eu não tô tomando nada, cara. E esse um deciliato aí, que é o Nebido, cara, é pior ainda, é 10 vezes pior do que o Deposteron para algumas pessoas. Então não recomendo, tá? Tem um tempo de meia-vida muito, muito, muito longo, totalmente desnecessário, tá? Totalmente desnecessário. Bom, aqui nós temos, tá? Depois eu vou mandar uma tabelinha para vocês sobre a questão do peso dos ésteres, que é importante vocês saberem isso, tá? Mas eu não vou falar porque vocês vão esquecer, então eu preciso mandar uma tabelinha para vocês verem. Basicamente o que? Vamos lá, só para vocês entenderem. Curiosidade, tá? Sempre haverá um composto químico que dará peso molecular à testosterona. No caso, por exemplo, propionato, tá? É um tipo de composto químico que ele cria um peso molecular na testosterona. Então a gente tem que entender assim, ó. Se você pegar o frasco lá do seu propionato e puxar 100 miligramas, né, 1 ml geralmente, que é a dose geral utilizada nesses frascos, 1 ml contém 100 miligramas de testosterona, de propionato de testosterona, certo? Você pensou certo, você pensou errado. Geralmente são 70 miligramas para cada 100 miligramas de propionato, ok? 70 miligramas de testosterona ativa para 100 miligramas de propionato. Então você não está tomando 100 miligramas de testo, você está usando 70. Conseguiu captar isso? Por que isso acontece? Conta do peso do éster, tá bom? Tem toda uma quebra que o seu corpo faz, uma questão química que ocorre para ele poder absorver a testosterona, e isso faz com que ocorra realmente ali uma absorção diferente da quantidade, tá bom? Então isso existe, depois eu vou mandar também do enantato, do cipionato, tá? Quanto mais rápida a testosterona, a meia-vida, no caso, maior a quantidade de texto, né? Menor o peso molecular. Então, o propionato, como ele tem uma meia-vida de no máximo 2 dias aí, é a testosterona mais ativa, tá bom? Na verdade, a testosterona mais ativa é aquela testosterona aquosa, né? Ela não é em gel, ela é uma testosterona em água mesmo. Você encontra isso muito nos Estados Unidos. Aqui é dificílimo você achar, se chama testosterona suspensão. Depois, se você quiser, busca aí para dar uma olhada. É bem bizarro, cara, porque é muito difícil de aplicar essa testosterona, muito difícil mesmo. Você vai tentar fazer a aplicação dela, ela empedra na agulha, não vai por nada. Se você já aplicou estando aquoso, é 100 vezes pior do que a estando aquosa, tá? Então, essa suspensão, por exemplo, ela é quase 1 para 1, tá bom? Porque ela não tem o peso do éster praticamente, beleza? Continuando, vamos lá. Então, ok, eu vou mandar depois a tabelinha para vocês aqui, tá? Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho sobre as questões clínicas, né? Sobre a finalidade clínica. Deixa eu só fechar aqui, que tem um cachorro. Porra, velho.
Parece que o cara começa a latir na hora que eu vou fazer uma aula. É inacreditável. Vamos lá. Finalidade clínica, tá? Para que utilizamos a testosterona? Em que tratamentos geralmente utilizamos a testosterona? Tá? Isso aqui é apenas a nível de curiosidade para você. Se você já é um profissional da área e já atua nisso, beleza, vai servir muito para você. Mas se você está aqui como um cara que está aprendendo para utilizar texto em você, para melhorar a tua saúde, etc., toma muito cuidado, tá? Não vai se meter a louco de passar tratamento para alguém que pode se dar mal, você pode matar a pessoa, tá bom? Literalmente matar uma pessoa. Então, toma cuidado. Entenda que isso aqui é apenas para questões de aprendizado, para você falar, porra, então a testosterona ela tem tipo, muita base, né, de uso clínico. E é isso que eu queria trazer aqui. Até porque isso aqui nem é tema da nossa mentoria, mas eu quis deixar um negócio bem cheio de conteúdo para vocês, tá bom? Vamos lá. Finalidade clínica. Com qual finalidade a gente utiliza? Na clínica, a gente usa testosterona para tratar vários sintomas e casos de saúde, como ansiedade, depressão, inflamação prostática, tá bom? Eu trato alguns pacientes que têm inflamação na próstata com um texto muito bom. Câncer de próstata, acredite ou não, é muito utilizada para tratamento de câncer prostático, hipogonadismo, disfunção erétil, sarcopenia, osteopenia. O que é sarcopenia, pessoal? Perda de massa muscular, tá bom? No caso, mais a esquelética. Osteopenia é a perda da massa óssea. Então, é um passo para você se tornar uma pessoa com osteoporose. Então, a testosterona evita essas questões? Evita, tá? Tanto que quando alguém usa testosterona, aumenta pra caramba a massa óssea, tá? Na minha avaliação lá que eu tenho no consultório, aparece quantidade em quilos de massa óssea que a pessoa tem e geralmente um usuário sempre ganha massa óssea, tá? Síndrome metabólica, tá? Que é a doença hoje que acomete a obesidade, o sobrepeso, que está ali relacionada com o quê? Diabetes, hipertensão arterial, problemas hormonais, tá? Como de insulina, resistência à insulina. A síndrome metabólica também é tratada com testosterona. Olha aí do lado, obesidade, diabetes, disfunções cardíacas. Então a testosterona, ela engloba uma questão de saúde gigantesca, onde a gente consegue, de fato, aí tratar um monte de coisas, tá bom? Um monte de coisas mesmo. Então, um cara que às vezes ele tá ali resistente à insulina, ele começa a ter uma melhora do quadro de resistência à insulina dele, porque a testosterona está começando a trabalhar no organismo dele e melhorar a absorção de nutrientes, por exemplo, tá? É apenas um exemplo, como, por exemplo, aumento de síntese proteica, melhora da absorção de aminoácidos. Então você começa a ter o uso maior do glicogênio devido ao seu treinamento. Então isso faz com que você comece a melhorar toda a sua resistência insulínica. E isso é excelente para a saúde, tá bom? Ó, eu coloco aqui, tá? Cada uma dessas patologias deve ser muito bem avaliada por um profissional com um know-how gigantesco em tratamentos, a fim de evitar maiores problemas e até a morte do paciente, tá? É realmente perigoso você lidar com isso sem conhecimento clínico, tá bom? Então, para a gente passar um tratamento para uma pessoa, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que entender as questões clínicas desse paciente, o ambiente que ela vive, medicações que ela utiliza, se tem interação medicamentosa, não tem. Enfim, para você passar um tratamento para alguém, eu não recomendo, tá? Se você não tem esse conhecimento, e não recomendo você fazer uma mentoria que te ensine isso também, porque você não vai aprender isso com mentoria. Você aprende isso estudando bastante fisiologia, um monte de matérias, e também fazendo o tratamento na pessoa e com outros profissionais, é sempre dessa forma, tá? É bem perigoso. Toma muito cuidado aí com o que vocês aprendem e passam para frente, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei, ó. No caso do diabetes, da ansiedade, da depressão, a testosterona ela praticamente vai zerar os problemas. Realmente isso acontece, tá? Existe aí um grau de remissão gigantesco nesses quadros. E a
Falta de testosterona cria uma resistência insulínica altíssima, causando problemas para a pessoa como ganho de peso gordo e a disfunção metabólica, né? Que aí é um passo para a síndrome metabólica, principalmente mitocondrial, porque aí já não tem mais absorção de energia correta, não está fazendo nada de direito, as mitocôndrias ficam doentes, você já não tem uma produção de energia de ATP decente, logo o seu corpo começa a ficar fadigado, tá bom? E aí, quando você vai ver, você tá com um problema gigantesco, né? Bom, aqui é tema 3, né? Não 4. Vamos falar agora sobre finalidade estética, tá? Então, e a performance, né? Então, aqui a gente se depara com pessoas que querem a testosterona para finalidade estética, porém, na clínica, né, o que eu de não mais vejo são pessoas buscando uma solução imediata para o problema direto, né? Então, qual é o problema geralmente da pessoa? Estar gordo, beleza? É a realidade. Pô, eu tô gordo, quero tomar hormônio para secar, porque eu sei que existe. O cara lá na academia falou que tem, mano. O cara falou que ele usa texto e stun e ele tá secando. Então, a cabeça da pessoa pensa, vou tomar hormônio para secar. Tá tudo errado, beleza? Você precisa tomar hormônio por uma finalidade metabólica de saúde, não para emagrecer. Emagrecer é dieta, não existe para onde correr de verdade, tá? Acredito que vocês que estão aqui já têm um conhecimento legal e vocês sabem que isso é a maior verdade, cara. Se vacilar na dieta e tomar hormônio, porca, não tem para onde correr, tá? Eu, por exemplo, tô aí há uns 2 meses sambando na dieta, porque eu tô resolvendo um monte de BO da minha vida, então eu tirei alguns pontos de alimentação da minha rotina, atrapalhou pra caralho minha rotina de treino também, logo ganhei um peso gordo, que é totalmente normal, entendeu? Então, se eu descuido da dieta, eu vou engordar, é natural, tá bom? Não é o hormônio que vai segurar isso. Eu podia estar usando trembolona que eu não ia segurar, cara. Eu ia engordar do mesmo jeito. Beleza? Então o ganho de peso gordo ele sempre vai vir. Ou é porque você desleixou na dieta, foi o meu caso, ou é porque você está fazendo alguma coisa errada, acha que está comendo menos caloria, mas não está, na verdade. Então, por isso que é importante procurar profissional para orientar você nisso, tá bom? Então, a pessoa busca o hormônio porque ela tá gorda. Ela tá gorda, ela tá franga, né? Tá franzina, muito magra, tá querendo se destacar mais em relação à estética e precisa do hormônio, tá? E assim, o gordo e o magro, eles têm problemas de imagem, tá? Eles se incomodam em ver uma pessoa estética, ele vê o cara forte, ele fica incomodado e ele deseja ter aquilo. Pessoal, eu já fui gordo, né? Quando eu era adolescente, pré-adolescente praticamente, já fui obeso. E, mano, tudo que eu mais queria ter era um corpo estético. Sempre quis. Sempre admirei os caras que tinham um shape da hora. Sempre. Eu falava, caralho, o que eu tenho que fazer para chegar nesse shape? Por muitas vezes eu achei que era usar hormônios, né? Até descobrir a dieta de verdade, o treino de verdade. Porra, aí é isso que coloca o shape na gente, tá? Essa é a verdade. Então, os gordos se incomodam sim, cara, com uma pessoa que tem um corpo atlético. Por quê? Os corpos atléticos nos linkam com os gregos lá na época da Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, daí vem o Mister Olímpia, beleza? Para quem não sabia. E se originou lá praticamente a musculação por conta do cultivo do corpo, tá? Os caras cultivavam o corpo porque eles gostavam de ter um corpo musculoso, eles achavam aquilo bonito, eles achavam aquilo, tipo, coisa de guerreiro, de homens, e é isso, tá? Então se originou lá atrás, faz muitos anos, e isso veio, né? Veio pros nossos atuais dias, pros dias dos nossos pais. Porra, é só vocês olharem, gente. Todos os atores de filmes de guerra, tudo, sempre eram fortes, eram parrudos, né? Sempre foi assim, né? Os filmes de herói, os caras são fortes, geralmente. Olha o Capitão América, ele entrou um frango caralho numa máquina e saiu bolado, entendeu? Quer mais do que isso? Ah, mas é porque ele é um soldado. Ele não podia ser um soldado magro, né? E ser veloz, etc e tal. Enfim, olha o Hulk, né? Entrou lá na radiação e virou um monstro, entendeu? Então, é sempre estética, cara, sempre estética. Não vai fugir disso. Olha o filme do Batman, o cara treina igual um monstro, mano, para combater os vilão e tá sempre shapeado.
Porque a estética traz o quê? Força, a estética, os músculos trazem pra gente que é algo forte, realmente é, porra. Fibras do tipo um, fibras do tipo 2, isso significa força. Na hora que você vai fazer força na academia, você precisa ter músculo. Então o músculo traz para nós força. A imagem, não adianta, tá bom? Então isso é para todo ser humano. Todo ser humano vai olhar um cara forte e vai falar: porra, esse cara é forte, né? Por mais que ele tenha aquele pensamento invejoso, né, de é bomba tal, mas ele sabe que ali tipo, tem força pra caralho, enfim, não tem como isso ser esquecido, não tem como isso acabar. Tá bom? A imagem da estética sempre vai existir. Olha as propagandas dos caras que faz propaganda de cueca, os caras sempre têm abdômen, tem um shape da hora. As minas que fazem propaganda de lingerie, ou de uma marca de suplemento, ou de uma marca de roupas de academia. É sempre uma mina com shape top pra caralho. Pode ser magrinha, tudo, mas tem ali desenho de músculos no corpo, tá? Não tem pra onde correr, pessoal. Tá? Então, basicamente, aqui eu quis dizer que isso enraizou, né, no ser humano. E sim, todos nós gostamos de músculos, de um corpo escultural. Quem nega geralmente mente por questões de problema de aceitação de imagem. Então o cara é gordo, ele fala: eu não gosto desse corpo musculoso aí, eu acho isso demais. Aquela mina ali tem corpo de homem e tal, mas o cara paga mó pau, e é a realidade, entendeu? Então é basicamente igual aquela mãe, né, desse exemplo, ó. Aquela mãe que sabe que o filho é drogado, usa droga pra caralho, tá se matando, mas fecha o olho porque não quer aceitar enfrentar os problemas. Porque é muito difícil enfrentar esse tipo de problema. É muito difícil o gordo comer as coisas que ele gosta, entrar na academia e puxar ferro e mudar aquele corpo que ele tem para um corpo musculoso. Então ele faz o quê? Ele, tipo, começa a ser um negacionista, entendeu? Ele tem problema com a aceitação de imagem dele e ele vai simplesmente ficar negando os problemas dele. Infelizmente, fecha o olho para aquilo e vida que segue, paciência para essas pessoas, né? Não tem o que fazer. Enfim, aí coloquei aqui também, tá? Ó, nos dias atuais, o que a gente mais tem é a procura por hormônios para a estética e não para a saúde, tá? Então, no consultório, por exemplo, eu vejo muitas pessoas chegando e falando: eu acho que eu preciso tomar uma testosterona, tal, me sentindo mal, me sentindo cansado, sabe? Pô, quero engrossar um pouco meus braços, tal. É sempre a mesma história, sempre a mesma história. E aí o cara linka que ele precisa tomar testosterona. Fala: mas calma lá, vamos fazer exame, vamos ver como é que estão as coisas. Quanto tempo você treina? Eu não treino direito, eu treino umas 3 vezes na semana, tal, mas eu pego pesado. Não, então você não treina. 3 vezes na semana você não treina, não tem como treinar bem na semana 3 vezes, enfim. Ou o cara fala: eu faço uns treinos funcionais, tal. Pô, não faz musculação, não puxa ferro de verdade. Cara, dificilmente você vai desenvolver músculo de verdade, aquele shape musculoso, denso, dificilmente você vai desenvolver, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Então, assim, nos dias atuais, o uso da testosterona é buscado para fins estéticos, tá? A gente descobre, às vezes, uma finalidade clínica de saúde que o cara está precisando, porque, às vezes, ele está, por exemplo, com algum problema de saúde e os exames indicou, o exame indicou baixo nível de texto, alto nível de SHBG, que eu vou explicar sobre SHBG em outra aula, e níveis de estrogênio, de progesterona. Porra, aí, peraí, mano, a gente precisa regular isso, porque isso está afetando tua saúde, está afetando o teu sono, está afetando o teu desempenho sexual, então a gente precisa regular essas questões. Aí entra o tratamento hormonal, tá? Mas às vezes o cara nem sabe que ele estava com essas coisas, ele acha que ele precisava arrumar a alimentação, o treino, você vai ver é hormônio, entendeu? Então geralmente o cara que chega querendo usar hormônio, ele não tem nenhum tipo de problema às vezes, hormonal, né? E o cara que não fala nada dos hormônios, geralmente ele tem um problema, é bem assim. Bom, nos dias atuais o que a gente mais tem é a procura para estética e vamos analisar. Ó. Todas as clínicas médicas hoje anunciam reposição. Vocês já viram aqueles cartazes, assim, tipo, que aparecem na internet geralmente, né? Para vocês, de clínicas famosas aí. Não vou citar nome, mas tem clínica famosa de bodybuilder aí, que é deputado, tudo. Os caras, tipo, mano, tem uma clínica que anuncia, né? Reposição hormonal. E põe a foto de um cara, porra, que é um atleta, mano, que é um bodybuilder, tipo, reposição hormonal, pô, vai tomar no cu, entendeu? Sacanagem do caralho, puta enganação, entendeu? Aí, mano, imagina só.
Você, franzino, com a pança de chope, fraco pra caralho, tua mulher gosta de homem forte, porque ela fica vendo no Instagram lá e metendo like nas fotos dos caras fortes treinando. Fala, mano, é disso aí que eu preciso, eu vou lá fazer reposição hormonal. Aí você vai nessa clínica, como eu falei aqui, ó, sai aí uma média de 7 pau, aqui 5 pau, né, ó, coloquei aqui. Você vai gastar uns 5 mil reais numa clínica dessa, pra quê? Pra pegar uma dieta, um treino, um protocolo de hormônios e ir lá fazer uma aplicação semanal de testosterona que custa uma mixaria. Então, assim, puta que pariu, né, cara? E você não precisa ficar igual o cara da foto, entendeu? Porque o cara da foto toma quilos de hormônio, né, perto de você, eu digo, tem uma nutrição perfeita há muitos anos já, treina perfeitamente também, tem uma vida que ele segue para isso, para ele poder ter aquele corpo atlético, né, mais de atleta. Então, assim, dificilmente alguém vai chegar nesse nível, né? É complicado, tá, gente? Ok. Então, bom, basicamente, todas as clínicas anunciam reposição hormonal em homens e mulheres, e a imagem e a propaganda é um bodybuilder ou uma bodybuilder que tem um corpo muito top, enfim, tá? Então, será que eles ligam para TRH, terapia de reposição hormonal, e para a saúde mesmo? Né? Então, eu acho que não, tá? As clínicas sabem o que os pacientes querem, eles dão isso para o paciente, porque eles querem o dinheiro apenas e foda-se a saúde, tá bom? Tá aqui, ó. Tem um paciente que eu cuido que ele gastou aí mais de 5 mil reais em uma dessas clínicas, tá? Onde está o erro? No desespero das pessoas e no marketing, né? No marketing abusivo dessas clínicas, que são clínicas médicas, geralmente são CNPJ cadastrado como clínica médica, enfim, tá? E os caras que são o hype hoje do Instagram, né? Os bodybuilders que são hypados no Instagram, não aquele bodybuilder, realmente o bodybuilder que compete por amor, porque ele gosta do negócio, porque ele é maluco mesmo e ele vai para competir, para ganhar as medalhas dele lá, para fazer o nome dele no Mister Olímpia, etc. Esse cara é atleta de verdade, eu conheço alguns e eu te falo, a vida dele é totalmente diferente da vida de um atleta hypado. Conheço atletas hypados e eles vivem de propaganda. É isso, tá? Então, todos esses hypados aí vendem a imagem de um corpo perfeito e uns atalhos fáceis, que são as drogas, são os estimulantes, tá? E aí uma pessoa, cara, que tá gordinho, com o metabolismo todo fodido, entrar nesse mundo, ele vai piorar tudo na vida dele, tá? É o que eu mais passo lá no Instagram, vocês sabem disso. Então, o conselho para vocês, mentorados, é se cuidem e cuidem das pessoas que irão buscar ajuda com vocês, tá bom? O dinheiro é muito bom, mas ver a saúde do seu paciente é muito melhor, eu te garanto. Que a hora que o cara fala pra você, mano, eu tô me sentindo bem pra caralho, aí você olha o exame de texto dele, tá perfeito, PSA perfeito, LDL perfeito, HDL perfeito, você fala, mano, é disso que eu sou bom. Eu sou foda por isso e é por isso que eu coloquei esse cara na saúde dele, porque ele obviamente fez a parte dele, fez o que eu mandei ele fazer, tá aí, ó. Melhor do que você ganhar o dinheiro do cara é isso. É a verdade, tá? Essa parte de ego profissional que eu tenho, para mim, me alimenta muito e me deixa muito bem. Eu fico muito bem quando eu recebo feedbacks positivos assim dos pacientes. Bom, obviamente, por quê? Você tirou o cara da merda, né? Ele tava num monte de problemas e você tirou ele dos problemas, deu uma puta qualidade de vida pro cara, melhorou a qualidade de vida de outras pessoas que estão com ele ali também, no trabalho, a esposa, o filho. Olha só o impacto que você causou, né? Melhor do que ganhar dinheiro, tá? Claro que ganhar dinheiro é bom, mas com certeza fazer isso tipo, excelente, tá? Então, sendo assim, eu considero válido usar a testosterona para finalidade estética, sim, para algumas pessoas, tá? Algumas pessoas que já fazem dieta faz tempo, já treinam faz tempo, querem evoluir, têm consciência de que não precisa tomar rios de hormônios, porra, toma um pouquinho então para conhecer, para entender, para sentir a droga no teu corpo, ver como ela vai agir, porque, pô, você já tem um ambiente propício a isso. Você já treinou há muito tempo, já está fazendo dieta há muito tempo, você já criou um ambiente metabólico pronto para receber o hormônio e aumentar a sua síntese proteica. Beleza? Vamos lá. Doses usuais, tanto em TRT quanto em ciclo, tá? Então vamos falar agora do que é realmente legal e importante aqui, tá? Quais usamos? Varia e varia muito, tá? Em um geral, fazemos para homens uma média de 70 a 100 miligramas
por semana, tá? Na forma injetável, como eu falei lá em cima na aula, sempre injetável. Nada de chip, toda essa papagaiada para homem, seja hétero ou não. Se for homossexual, mas tem testículos, velho, usa usa texto injetável, ponto final, beleza? Também precisa ser injetável para homossexual e ponto final. Tá bom? Eu deixei um exemplo aqui, ó, que eu cuido de um homossexual soropositivo e ele usa texto injetável e oxandrolona para evitar a perda de massa muscular, tá? O uso é a finalidade clínica apenas, tá? Não uso para ele ficar forte, bolado, nem nada disso, estético, nada disso. Ele tem uma estética legal porque ele tem um percentual de gordura baixo, cuida bem da alimentação, treina bem e faz o uso do hormônio clínico, tá? Mulheres, o buraco é sempre mais embaixo, então eu sei que nessa mentoria não tem mulher, mas é bom que vocês saibam, caso, sei lá, vocês conheçam alguém que está usando, ou você vai passar para sua esposa alguma coisa assim, enfim, né? Eu não recomendo fazer isso, mas muito cuidado se for fazer, e enfim, tem que tomar cuidado e recomendo começar com doses bem baixinhas, tá? As mulheres lidam muito bem com o pump, né? Que é o gel, pumpzinho de texto, tá? E o ideal é que seja diluída no Pentravan, tá? Testosterona ou em óleos essenciais, tá bom? Aí depende da farmácia que vai estar fazendo a manipulação, tá? O Pentravan é a base, tá bom? Que vai a texto, a base de óleo, enfim. A dose geralmente é de 3 a 5 miligramas de testosterona por pump. Então, cada pump tem uma média de 1 grama, sai tipo uma bolinha assim de gel na tua pele. Você vai fazer isso aqui, né? Geralmente é no antebraço que você passa assim, faz exatamente isso aqui. Deixa eu achar a câmera aqui, caralho. Pronto. Aí, você passou assim, né? Tipo, esfrega devagar, né? Não precisa esfregar tão forte como eu tava fazendo. Você pode fazer aqui também, você pode fazer na axila, você pode fazer no interno de coxa, que é muito bom, tá? Pode fazer no ombro também, aqui. Todos os lugares que tem pele, porra, vai absorver e vai carregar para corrente sanguínea, tá? Mas você tem que pensar assim: uma mulher que vai fazer isso, ela tem que tomar muito cuidado se tiver filho, tá? Seja recém-nascido, seja criança. Por quê? Existe a contaminação cruzada, ok? Então, supondo que, volta aqui no antebraço, passei o gelzinho aqui, ó, né? Até homem, né? Homem não vai usar o gel, né? Como eu já falei, mas a mulher, sua mulher passou o gelzinho que o médico passou, o doutor passou, aí ela vai lá e filho, plau! Cara, você está passando texto no seu filho de às vezes 2, 3 anos, entendeu? Então vai, vai dar ruim, tá? Não faça isso. Recomendo interno de coxa, tá bom? Para as mulheres, no caso, ou até a axila. A axila ainda é às vezes arriscado. Se tiver de roupa, não, mas interno de coxa, cara, dificílimo acontecer alguma coisa, tá bom? Interno de coxa bem próximo da virilha mesmo, tá? Que é quase impossível ter um contato ali com a criança, tá bom? Bom, beleza. Aqui. Algumas mulheres necessitam, isso é importante, tá? Algumas mulheres necessitam também pôr estradiol e progesterona como reposição, tá bom? Às vezes tem que entrar no mesmo gel, né, no mesmo pump, ou pode ser feito à parte. Por quê? Pode ser que o estradiol depois não precise mais utilizar, ou a progesterona, pode ser que aumente, nivele, fique, e aí você faz a retirada. Então é legal você manipular os frascos separados, tá bom? Geralmente, tá? Geralmente usa-se de 1 a 2 miligramas de estradiol. O estradiol tem uma opção prática que na farmácia vende em comprimidinho, aí é válido para mulher, beleza? Para homem também, porque o estradiol não precisa de uma dose tão alta e de 25 miligramas a 100 miligramas a progesterona em gel também, tá bom? Em pump de gel. Aí varia muito, tá? A progesterona, ô, turma, é o seguinte, tem que tomar cuidado, tá? Tanto para uso em homem quanto para uso em mulher. Tem homem que também precisa repor progesterona, porque tá com progesterona às vezes muito crachada por conta do uso excessivo de esteroides anabolizantes. E aí o que vai acontecer?
É, de fato, pode ser que tenha um crash e vai afetar teu sono, vai foder todo o seu ciclo circadiano, vai atrapalhar a síntese proteica por conta do sono desbalanceado, absorção de nutrientes, motilidade intestinal, puta, muda um monte de coisa, porque se o sono tá uma merda, às vezes um pouquinho de progesterona que você utiliza já melhora. Pô, eu não preciso utilizar a progesterona em gel? Não, vou dar um macetaço aqui para vocês. HCG, 303 vezes na semana, por 2, 3 semanas no máximo. Essa quantidade já é suficiente para subir bem a progesterona e melhorar muito a qualidade de sono. Então você já vai ver uma melhora gigantesca quando você fizer o uso do HCG, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, tá? Homens, no caso, tá? Homens. Feito. Já em ciclo, tá? Estávamos falando de TRT, estamos falando agora de ciclo de esteroides anabolizante para aumento dos músculos, fibra tipo 1, fibra tipo 2. Isso aí a gente vai falar depois um pouco por cima, porque envolve muita questão de fisiologia e de treino também, mas é legal vocês saberem, tá? O esteroide anabolizante ele vai promover tanto o aumento de fibra tipo 1 quanto fibra tipo 2. E vou explicar a diferença delas aqui de forma bem simplificada, tá? Não fisiológica. Presta bem atenção. Um cara com o meu corpo, meu shape, tá? Vocês veem que assim, eu tenho um shape um pouco denso, mas não é tão, tipo, duro, não tem aquele aspecto de shape duro. Vamos pegar o Ramon, aquele atleta de fisiculturista. Ele tem um aspecto de shape duro, densidade pura. Se eu não me engano, é mais o nível de tipo 2 da fibra tipo 2, tá? Se não me falha a memória, depois eu corrijo vocês, ou se você souber, pode estar fazendo essa correção, mas eu tenho quase certeza que é mais fibra tipo 2, tá? Que é aquela densidade, aquele volume, literalmente. Então, aquele cara é forte pra caralho. Se ele fosse fazer tipo, um treinamento só de powerlifter, ele ia levantar peso pra porra, porque é uma fibra muito forte, tá? Então a gente é dividido muito nessas fibras, tá? E a maioria das pessoas tem a fibra mais básica, tá? Que é uma fibra não tão forte, mas é bem misturado, tá bom? Então os esteroides anabolizantes aumentam essas fibras. Escolhi o esteroide que eu vou tomar, qual fibra eu vou aumentar? Não, meu amigo, aí infelizmente você tem que reclamar com Deus, com a sua mãe e com o seu pai. Aí é questão de genética, tá bom? Por isso que ser atleta não é para qualquer um. Tá bom? Tem aqueles papos de alguns coaches que falam: não, mano, é o treino, é o planejamento de treino que vai fazer você ser um atleta foda, tal. Mas, meu amigo, se você não tiver a diferença aqui, ó, nessa fibra tipo 1 e tipo 2, você não vai ganhar porra nenhuma. Ser atleta, qualquer um pode ser, de verdade. Mas ganhar, ser diferenciado, é para uma grande minoria aí da população mundial. Bom, não é à toa que são poucos que estão ali no palco do Mister Olímpia, beleza? Independente se usa muito esteroide ou não, a diferença está na genética. É a realidade, beleza? E aí você vê hoje a galera, né, que tipo, mano, eu vejo muito, às vezes, né, muito não, né, que eu não sigo essas páginas porque eu acho, tipo, alguns conteúdos lá ridículos. Mas às vezes eu olho algumas notícias de páginas do Instagram e, tipo, mano, a molecada de hoje em dia é inacreditável, né? São comentaristas nato, como se conhecessem o fisiculturismo fazem anos, né? Aí eu falo, caralho, mano, eu tô 20 anos na jornada e eu nunca fiz um comentário assim, é, zoando alguém ou denegrindo, né? Enfim, porque eu sei como a genética influencia, né? E aí, às vezes, é um exemplo: teve um atleta, eu esqueci o nome do atleta agora, né? Mas ele falou quanto ele gastava mais ou menos por mês ali, que dava mais de R$ 40.000. E aí tinha um monte de comentário, né? Aí a genética, se eu ganhasse isso, vocês iam ver, eu ia ser o Mister Olímpia tal. Eu dou risada, né, quando eu vejo esses comentários, porque o cara pode injetar 100, R$ 200.000. Ó, pesquisem aí, tá?
chama Boston Lloyd. Pesquisa sobre esse cara. Olha, esse cara ele tomava, brincando, ele tomava, devia tomar isso aí, em dólares, tá? Uns 30, 40 mil dólares de bola por mês. Sem brincadeira. Tem um. Eu vi uma época que já apagaram isso, tá? Depois que ele morreu, tudo, foi tudo apagado. Um documentário dele às vezes vocês acham ainda por aí, mas eu não achei mais. Era um documentário dele mostrando a rotina do dia dele, né? De aplicação, de dieta, de treino. Cara, metade do dia dele é tomando droga, entendeu? Tipo, então assim, na geladeira do cara tinha coisa de um monte de peptídeo, GH, insulina, que batia mais de 10, 12 mil dólares brincando. Entendeu? Então não é uma brincadeira isso. Os caras usam isso para eles evoluírem, o que já é mas não quer dizer que se eu gastasse 50 mil reais de bola, eu ia ser um fisiculturista profissional do Mister Olímpia. Nem pensar, cara. Nem pensar, tá? Porque eu conheço bodybuilders que gastam muito menos do que esse cara aí da mídia falou, muito menos, e estão lá no palco do Mister Olímpia. Então, é desse jeito mesmo, tá? Vamos direto aqui, ó, nos ciclos de testosterona e exemplos, tá? Ó, coloquei alguns exemplos de ciclos que a gente pode fazer que dá muito bom, tá? Mas tem as questões avançadas, né? Intermediários, iniciantes. Vamos falar aqui, ó. Um cara iniciantaço. Então, umas 12 semaninhas aí de ciclo de 200 miligramas semanais de texto, tá bom? Aqui eu só estou falando de texto, depois das outras aulas de hormônios a gente combina os hormônios, tá? Por aqui vai ser só texto. Exemplo 2, 12 semanas também, 250 de durinha na semana, tá? Tranquilíssimo, beleza? Exemplo 3, 400 miligramas de enantato semana, já é um ciclinho mais avançado, tá? Exemplo 4, 600 miligramas de CIP, ou exemplo 5, 500 de dura. Aí eu já acho bem avançado, né? Uma pessoa que já está acostumada com bastante hormônio, tá? Um iniciante que entra com uma dose alta assim de Durateston, né? Dos 500 miligramas de dura na semana, vai levar um bombardeio de colateral, como espinha pra caralho, oleosidade na pele, queda de cabelo, por aí vai, tá? Não recomendo. Mas esses são os mais usuais. E o mais agressivo, aí eu colocaria o exemplo 4 e 5, tá? Que é uma dose bem alta. Até o exemplo 3 são bons ciclos de texto, tá bom? Que vira bastante. Nesse período aí de 12 semanas, você vai ganhar uns bons quilos de músculo, tá? Claro que varia muito, tá? A quantidade de quilo de músculo que você ganha. Já eu sou o típico profissional que é assim, cara, vá pelas questões estéticas, né? Então, olho no espelho, como que tá seu shape, como que ele tá nas roupas, porque pra gente saber realmente quando você ganhou de músculo, cara, tinha que dissecar você, entendeu? Então, abrir você, arrancar todos os seus músculos e pesar. Não sei peguem nisso, tá? Quantos quilos em gramas realmente eu ganhei de. Isso aí é pra, pô, você é um nutri que cuida de uma pessoa, tal, você quer, né, impressionar essa pessoa com números também, que é bacana, às vezes a pessoa saber, porque ela quer saber. Porra, beleza, mas nossa, eu não tô nem aí se eu ganhei 1 ou 2 quilos de músculo, eu tô aí olhando no espelho, tá me agradando o meu shape? Tipo, hoje não tá, então vou trabalhar para melhorar ele. Ponto final. Ah, cheguei num shape legal que eu tô gostando. Quanto eu ganhei? Quanto eu perdi? Foda-se, eu tô gostando do que eu tô vendo. Tá tudo bem. Hoje, não tô gostando do meu shape. Pô, quanto será que eu ganhei de gordura? Que se foda, não tô nem aí. Tá uma bosta. Pra que eu vou querer saber quanto eu ganhei de gordura? Então não se apeguem em ganhos de números, beleza? Não se apeguem. Curiosidade, tá? Forma de uso mais correto da testosterona é a frequência de aplicação dela e não o quanto que você está usando em miligrama. Claro que a quantidade de miligrama a gente tem uma noção de quanto que você está tomando de testo semanal, se é uma quantidade alta ou não, mas assim, o uso mais correto é a frequência de aplicação. Então, quanto mais frequente você aplicar texto, menos colaterais você tem, porque você mantém ela mais estável no seu sangue, tá bom? Então, se você pegar essas 200 miligramas e dividir por 7 aplicações na semana, nossa, mas toda semana, todo dia eu vou tomar uma injeção? Cara, cabe a você entender que os danos na saúde são menores. E se você pode dividir em 3, 4, 5, 7 aplicações, faz, é melhor, tá bom?
os danos à saúde são menores. E eu não estou falando sobre espinhazinha, sobre testinha oleosa, não. Estou falando sobre combate de colaterais sérios, tá? Como próstata, testículos e coração, beleza? Quanto mais alta a dose na corrente sanguínea de testo, mais impacto no coração você vai ter na próstata e nos testículos, tá bom? Então a chance de você promover problemas para esses tecidos, né? Por exemplo, uma atrofia testicular muito grande, uma hiperplasia prostática muito grande, que é o aumento dela, é muito grande. Então, use doses menores, mas todos os dias. Bem melhor dessa forma. Pode confiar em mim que funciona muito bem, tá bom? Os danos são sim reduzidos, tá? Essa foi a aula de testosterona pura, tá bom? Texto pura. Falamos sobre o funcional, sobre o básico, sobre o avançado, o que funciona realmente, o que não funciona na testosterona, para que ela é utilizada, quanto que se utiliza para finalidade de terapias, quanto que se utiliza para finalidade de ciclo, uma média de tempo bom, e é isso, tá bom? É exatamente isso que a gente tinha que abordar. Não, mas pô, e depois, quando eu parar o uso da testosterona, calma, a gente vai falar ainda sobre questões de terapia de testosterona, terapia pós-ciclo, tá bom? São temas diferentes, para não ficar uma aula muito carregada, muito informativa e você não conseguir absorver direito. Então, dessa forma, a divisão de aula fica muito melhor, tá bom? A próxima aula falaremos sobre mais hormônios, tá? Eu ainda não sei qual é o tema da aula, da próxima aula, eu estou pensando em falar sobre oxandrolona e utilizando os esteroides mais clinicamente utilizados e depois pender para os mais podres e perigosos, que aí entra boldenona, trembolona, a gente pode falar mais para frente, mas primeiramente eu vou seguir uma linha clínica e de estética que funciona muito bem, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, vocês todos tenham gostado. E sugestão, tá? Se você tiver alguma sugestão, pode mandar no grupo que eu vou avaliar e se falar, essa sugestão já está incluída em aula tal, eu vou falar com vocês tudo. E me tragam as dúvidas agora que vocês tiverem, tá? Após assistir essa aula, manda todas as dúvidas, tá bom? Todo esse esboço aqui, ó, eu vou mandar para vocês, beleza? Um abraço, brigadão e até a próxima aula. Deixa eu finalizar aqui. Eu mando isso aqui para vocês também, tá? Podem ficar tranquilos.